A sua Bíblia em João, NVI, João 17, versículos 15 a 22, Evangelho de João. Jesus Cristo, Ele está com seus discípulos, Ele está se aproximando do momento em que vai ser preso, vai ser torturado, será morto, será sepultado. E Ele então vai fazer uma oração. E o que nós vamos ler agora é parte da oração que Jesus fez pelos discípulos e por mim, por você e por todos que virão e que receberão a Ele como Salvador e Senhor. Jesus, nessa parte da oração, Ele está falando com Deus, o Pai, e Ele pede assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, e eu os enviei ao mundo, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui que passou a crer em Jesus a partir dos apóstolos? Tem alguém aqui além de mim? Minha oração não é apenas por eles. Jesus não está falando, minha oração não é só por esses discípulos que eu tenho aqui agora. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E nós somos esses alguém. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está falando da unidade que Ele e o Pai tinham. A unidade de Jesus e do Pai. Era o que Jesus queria também para os seus discípulos, é o que Ele quer para os seus discípulos, que somos nós hoje. Ele está se preparando para o seu martírio, vai deixar os seus discípulos, eles não o terão mais presencialmente, então Ele faz essa oração por eles e por nós, e aqueles que virão a se tornarem discípulos de Jesus no futuro. A ênfase dessa oração, então, é que os discípulos sejam um, tenham unidade, porque a unidade constrói o futuro. Você pode repetir depois de mim? Unidade constrói o futuro. Olha o Brasil como está. Olha o que estamos vivendo nesse tempo. O que estamos vivendo é porque não há unidade. Não há unidade. Hoje há muito mais coisa que nos divide, que nos separa, do que nos une. O que é que une o brasileiro? A seleção brasileira une o brasileiro. O jogo da seleção brasileira une o brasileiro. A Copa do Mundo une o brasileiro. Você conhece mais alguma coisa que une o brasileiro? Carnaval não une o brasileiro. O que mais que une o brasileiro? Copa do Mundo? Olimpíadas? O que mais que une o brasileiro? Alguém, por favor, me ajude. Eu não lembro de mais nada. Eu não lembro nada que una o povo brasileiro que não seja o esporte, quando a seleção brasileira ou o atleta brasileiro representando o Brasil está lá concorrendo. Fora isso, o que une o povo brasileiro? Eu não conheço.
Irmãos, somente uma coisa constrói o futuro, é a unidade. Mas se nós, como um povo, não conseguimos ter unidade naquilo que deveria nos unir, o que nos separa é muito mais grave, muito mais sério, muito mais interessante, muito mais importante do que aquilo que deveria nos unir. E por que é que isto acontece? Porque a ideia que se tem é que nem todo mundo que é brasileiro é do Brasil. Ou existem os brasileiros e aqueles que vivem no Brasil. Porque parece que nós não temos, nós não temos a mesma visão, o mesmo parecer, o mesmo propósito, que é tornar essa nação uma nação forte, com ordem, com progresso. Nós estamos divididos em ideias e em ideais que destoam do propósito de uma nação forte e vibrante. Por quê? Por que isso acontece? Isso acontece só com o Brasil? Não. Isso acontece com casamentos, isso acontece com sociedades, isso acontece onde há pelo menos duas pessoas que deveriam estar envolvidas com o mesmo propósito, com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento, com o mesmo parecer, com o mesmo alvo. E aquilo pode até ter começado assim, mas em algum momento destoa. Sem unidade não se constrói futuro. Sem unidade não existe futuro. Ou futuro sempre existirá, mas eu penso que você entende o que eu estou falando, né? Sem unidade, o futuro é um futuro ruim. O cristianismo é a religião que ensina que o que está errado no mundo não é o mundo. O que é que está errado no mundo? O cristianismo diz que é... Olha para quem está do teu lado. Essa pessoa aí. Só que ela olhou para você também, né? O que está errado no mundo somos nós. Fala-se muito em como o mundo está degradado, nos efeitos do aquecimento global, dos problemas climáticos causadores da fome, do desemprego. Mas o problema do mundo é o ser humano corrupto na sua natureza carnal e mundana. Desde que o pecado entrou na realidade do ser humano, isto passou a ser a realidade do mundo. A palavra de Deus diz que a natureza geme com grande expectativa pela sua restauração. Como é difícil nos ajustarmos sendo tão diferentes em nossa maneira de pensar, porque os nossos posicionamentos a respeito de qualquer coisa será sempre influenciado pelos interesses a que nós nos expomos. Não pode haver harmonia num casamento, por exemplo, em que cada um, ou pelo menos um dos dois, não queira pensar na família, está pensando em si. A mulher ganhou um dinheirinho, o marido ganhou um dinheirinho, alguém na família ganhou um dinheirinho. Em vez de pensar na família, pensa na vaidade primeiro, naquilo que quer. Aí o homem pensa na calota do carro, na roda de magnésio, num upgrade em alguma coisa do computador que não tem necessidade, em vez de pensar na família. Em vez de pensar no conjunto, pensando em si. Não pode haver harmonia numa sociedade em que um pensa nos seus interesses pessoais em detrimento dos interesses da empresa. Essa empresa não vai ter futuro positivo, ela vai quebrar ali na frente. É por isso que Jesus está fazendo essa oração, porque Jesus sabia
que se os discípulos, olha só, em dado momento, os discípulos chegam 2 discípulos perto de Jesus e dizem assim: mestre, no teu reino, dá para fazer com que cada um de nós sente cada um à sua direita e a outra um à tua direita e outro à tua esquerda? Sabe que a gente está aí contigo, né? Jesus vira para eles e fala uma coisa que eles não entenderam na hora. Jesus vira para eles e diz assim: olha, quem vai estar à minha direita e quem vai estar à minha esquerda quando eu entrar no reino, só compete ao Pai. Sabe do que Jesus está falando? Dos 2 ladrões que subiram ao Gólgota com ele. Mas a intenção daqueles discípulos não era passar pelo sacrifício no Gólgota, era ser um ministro de proeminência no reino do Senhor Jesus. Eles não estavam pensando em Jesus como rei terreno, geopolítico. Mas Jesus mesmo disse: meu reino não é desse mundo, gente. Estou pregando para vocês do reino do céu. É chegado a vós o reino de Deus. Vocês estão querendo o reino geopolítico, terreno. Não é por aí não. Jesus sabia que quando ele voltasse, haveria aqueles que começariam a construir ideias, usando da prerrogativa de serem apóstolos, ou de terem andado com ele, de serem discípulos dele, queriam criar teologias e doutrinas esdrúxulas, para dividir em função do poder que a religião proporciona, como de fato aconteceu. A palavra do Senhor nos dá conta que havia uma multidão de discípulos que seguia Jesus. A gente fala discípulos pensando nos 12, mas para pensar, lembra do texto bíblico? Em determinado momento, Jesus manda de 2 em 2, 70. Depois ele vai mandar 12. Uma hora ele manda 12, outra hora ele manda 70. A Bíblia mostra, o Novo Testamento mostra claramente que ele tinha muitos discípulos que o seguiam. Mas 12 foram aqueles que ele estabeleceu como os que seriam os precursores da igreja de Cristo. E fora daqueles 12, outros vão construir ou vão destruir o que Jesus estabeleceu. Vão criar as heresias que a igreja cristã vai enfrentar. E daí o Evangelho de João, que vai combater uma determinada ideologia religiosa travestida de cristianismo. Por exemplo, você vai encontrar o ascetismo, vários ismos, que vai ter o Evangelho segundo fulano de tal, evangelhos que a gente chama de não canônicos, heréticos, e que você de vez em quando ouve a mídia falar, porque está muito envolvido e relacionado para as coisas esotéricas. E a gente está vivendo um tempo hoje, né, de revisitação do esoterismo no contexto da sociedade. É por isso que Jesus está orando, dizendo: Pai, o que eu peço ao Senhor é que estes aqui sejam um, como eu e o Senhor somos um. Mas eu não oro só por estes aqui não, Pai. Eu estou orando também por aqueles outros que passarão a crer em mim a partir da pregação e do ensino deles. Sabe quem são esses outros? Somos eu e você. Nós estamos aqui porque teve o apóstolo Paulo, porque antes do apóstolo Paulo e junto com ele teve Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago, que pregaram o Evangelho, espalharam, expandiram as boas novas, alcançando o mundo inteiro. Por isso Jesus faz essa oração. Por quê? Porque a unidade constrói o... Pode falar com vontade, quem sabe, unidade constrói o... Lembra disso, irmão, você é chamado por Deus de
soldado de Cristo. Soldado que fala com preguiça, deixa de ir para casa. Soldado que fala com preguiça e se apresenta de qualquer jeito. Como é que é o termo, sargento? Cadê o sargento? Toma o quê? Não é cadeia, não. Perde o dia de folga, fica de serviço, né? Então, unidade constrói o... Não, claro que o pastor não vai botar ninguém aqui e impedir ninguém de ir para casa, amém? Graças a Deus, né, irmão? A unidade constrói o futuro. Mas onde está o problema? O problema está em nós. Está no ser humano. Quero te contar uma ilustração bem interessante que deixa isso de uma maneira bem fácil da gente entender. Um cientista muito preocupado com os problemas do mundo, ele passava dias no seu laboratório tentando encontrar meios de melhorar o mundo. Então, um certo dia, um de seus filhos, de 7 aninhos, o caçulinha, ele entrou lá no escritório, que era como um santuário dentro daquela casa, e o filhinho foi lá para tentar ajudar o papai, né? E o cientista, nervoso, chateado pela interrupção, ele tentou fazer o filho brincar em outro lugar. Aí, vendo que era impossível removê-lo dali, ele procurou alguma coisa que pudesse distrair a criança. Ele ficou pensando: o que eu posso fazer para esse garoto parar de encher minha paciência e me deixar trabalhar aqui com meus pensamentos? Estou aqui tentando encontrar uma solução para resolver os problemas. De repente ele se deparou com o mapa do mundo numa revista. Aí o que ele fez? Ele recortou o mapa em vários pedaços. Ele arrancou aquela folha que tinha a imagem do mundo e ele recortou ela toda em pedacinhos. E junto com o rolo de fita adesiva, ele chamou o filho dele e falou: vem cá, filhão, papai quer te dar uma tarefa. Você gosta de quebra-cabeça, que eu sei. Então, eu vou dar o mundo para você consertar. Vou te dar um desafio, você vai consertar o mundo. E aí entregou o rolo de fita e aquele monte de pedacinhos de papel picotado. Disse: ó, está todo aqui, vê se você consegue consertar bem direitinho, mas você tem que fazer tudo sozinho, você não pode pedir ajuda de ninguém. Pelos cálculos daquele cientista, aquela criança ia levar dias para conseguir concluir aquela tarefa e recompor o mapa. Mas passadas apenas algumas horas, ele ouviu o filhinho chamá-lo todo feliz. E a princípio, ele nem acreditou que o filho teria conseguido. Era impossível, para a idade dele, com 7 aninhos, recompor aquele mapa do mundo que ele picotou, tão bem picotadinho para dar tanto trabalho. Até porque aquela criança nunca tinha visto um mapa do mundo. Relutante, então, o cientista levantou os olhos das suas anotações, visto que teria que dar atenção para o filho agora, e certo de que encontrar um trabalho de criança, né, tudo colado errado, de qualquer jeito, ele ficou estupefato, impressionado, porque o menino tinha reconstruído o mundo direitinho, não errou nem um pedacinho. Mas como é que isso era possível? Como é que aquele garotinho de 7 aninhos, que eu nunca tinha visto o mapa mundi, conseguir juntar tudo aquilo? E o pai, então, o cientista, virou para ele e falou: meu filho, como é que você conseguiu fazer isso se você nunca tinha visto esse mapa na sua vida? Aí o menino
Disse: olha, pai, realmente eu não sabia como é que era o mundo, mas quando o senhor tirou o papel da revista para recortar, antes do senhor recortar, eu vi o que estava do outro lado. E do outro lado eu vi que tinha a figura de um homem em pé. Então, como eu conhecia o homem, eu passei a consertar o homem. E consertando o homem, eu consertei o mundo. Moral da história, amados, é quando nós conseguimos consertar o homem, que conseguiremos consertar o mundo. E o mundo talvez estejamos falando da sua casa, do ambiente da sua família, do seu lar, da empresa que você trabalha, da escola que você estuda, da vizinhança onde você mora, do teu condomínio. É quando consertar o mundo. E sabe, Jesus é o único que pode fazer isso a partir da vontade do homem de viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. É quando alguém recebe Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador e passa a viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, e não mais dando lugar à inclinação da sua carne, da vaidade, da arrogância, da petulância, da prepotência, da insubmissão, da indisposição para ouvir, da indisposição para obedecer. É que esse homem vai sendo consertado, e ele sendo consertado, ele passa a se tornar alguém que, pela unção do Espírito Santo de Deus, vai ser instrumento para ajudar a consertar outro homem. E como é que se conserta outro homem? Qual é a oração de Jesus? Que eles sejam um, como eu e tu somos um. E não apenas eu peço por eles, mas eu peço também por aqueles que crerão em mim a partir deles. Nós dizemos: eu sou crente em Jesus, eu sou de Jesus, aleluia, recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Mas, meu irmão, eu queria perguntar para você: tem nada aí para consertar, não? A gente está sempre pensando no que o outro tem para consertar, mas e a gente? Você não tem nada aí para consertar, não? Marido, você não tem nada aí para consertar, não? Esposa, você não tem nada aí para consertar, não? Filho, você não tem nada aí para consertar, não? Sócio, você não tem nada aí para consertar, não? Vizinho, não tem nada aí para consertar, não? E crente, você não tem nada aí para consertar, não? Pensa aí. Bota isso aí diante de Deus agora. Você pode dizer para o Espírito Santo: Senhor, o que é que tem que consertar em mim? Porque eu fico olhando para o meio e querendo que as coisas sejam diferentes, que seja consertado. Mas será que o que precisa ser consertado está em mim? Porque talvez a gente até esteja com a razão, mas estar com a razão não dá a nós autoridade para arrogância, para indisposição de nos relacionarmos com o outro. A unidade é o que constrói o futuro promissor, abençoador, próspero. E quem vai usufruir desse futuro somos nós. Eu quero dizer para você que ainda não recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, tuas ideias, ou as ideias daqueles que você esposa, se de Karl Marx, se de Lenin, se de Olavo de Carvalho, de quem quer que seja, são ideias de homens que são falhos como eu e você. E por isso nenhuma delas é perfeita.
Houve apenas um homem perfeito e que deixou para nós princípios e valores que, se obedecidos, se seguidos, não tem como dar errado, porque Ele é Deus. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, Ele está vivo, e a sua palavra permanece. E são esses princípios e valores da palavra de Deus que, permanecendo em mim e em você, é capaz de fazer-nos construir unidade. E até aquilo que a gente pensa diferente, teremos a nossa visão ajustada, corrigida, para vermos a mesma coisa. Não, a unanimidade não é burra. A unanimidade só é burra no contexto da visão humana, ideológica. Porque Jesus, que é Deus, disse: é preciso que haja unanimidade, que eles sejam um. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1,10, ou fazendo uma oração a Deus, fazendo oração a Deus não, fazendo um rogo a nós, os crentes, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa, que vocês tenham a mesma visão a respeito de todas as coisas, que entre vocês não haja nenhuma dissensão, que vocês caminhem na mesma direção, tendo o mesmo parecer. Paulo está dizendo: vocês têm que ter unanimidade. A unanimidade não é burra. Se a unanimidade é em torno dos princípios e valores da palavra de Deus, e quando nós nos fizermos unânimes na palavra de Deus, nos princípios e valores da palavra de Deus, então, amados, o futuro é promissor, é próspero. Haverá paz, equilíbrio, satisfação, harmonia, ordem, progresso, prosperidade. Por isso a palavra do Senhor diz: que união pode ter o ímpio com o crente? O ímpio não vai querer de jeito nenhum falar a sua linguagem. Você quer ir para a igreja cultuar a Deus, ele não quer e fica chateado porque você vai. Você quer ter mais comunhão com o Espírito Santo e ele não quer. O outro não quer não. E vai ser difícil, porque não tem a mesma visão, não tem o mesmo parecer, não tem a mesma disposição. Só consertando o homem é possível consertar o mundo. E quando a gente fala no mundo, eu não estou falando do planeta Terra, mas também o planeta Terra, só que tudo começa do microcosmo chamado eu e você, onde houver duas pessoas ali. Por isso, uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é começarmos certo, não fazendo associação errada. Pessoas que têm visão diferente, alguém vai ter que ajustar a visão. Sabe, assim como os oftalmologistas desenvolveram o óculos de grau que corrige a nossa visão. Olha, quando eu tiro o óculos aqui, eu estou olhando aqui e tudo que eu consigo ver, eu franzo até a testa porque incomoda. Tudo que eu consigo ver são vultos. Eu não consigo ver, não consigo distinguir os olhos nem de quem está aqui mais próximo de mim. Eu só vejo manchas. Eu consigo ver, distingo cores, consigo distinguir as cores. Mas lembra como era a televisão antigamente, que a imagem a gente dizia que estava com fantasma? Pois é, eu não consigo ver. Então eu fui no oftalmologista e ele colocou em mim um óculos, e agora eu consigo enxergar tudo. A palavra de Deus é o óculos que corrige a nossa visão, que nos faz enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. E uma vez andando pela palavra de Deus, a gente pode ter
alegria, paz, harmonia e comunhão. A gente pode dirigir sem bater, a gente pode andar sem tropeçar, a gente pode fazer as coisas que sem a visão a gente não faria. Conserta o homem e a gente conserta o mundo. Mas vamos pensar nisso a partir de nós, a partir de mim. Conserto a mim e as coisas começarão a ser diferentes. E aí vamos orar também para que os outros possam conhecer a mesma visão. Mas de nada adianta a gente só ficar orando se a gente não faz um telefonema de esperança, se a gente não entrega um folheto da palavra de Deus, se a gente não dá testemunho da verdade eterna do Senhor, se a gente não tem um testemunho de prosperidade material, de ação sobrenatural, porque a gente também não está buscando ser um com o Espírito Santo.